Porque como já foi dito nesta noite, estamos reunidos em seu nome, independente da quantidade. Ele é um Deus que olha para a qualidade. E eu sei que tem coração sincero aqui nessa noite, amém? Eu já quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que nos concede essa oportunidade de falar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite, amém? Eu convido os irmãos a abrirem comigo. O texto que o Senhor me deu se encontra ali em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler ali do versículo 17 até o versículo 22. Então, o texto se encontra em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 22. Podem ficar sentados mesmo, amém? A palavra do Senhor diz assim, Efésios 2, 17 ao 22. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? O título da mensagem que o Senhor me deu nessa noite é o seguinte título: Somos edificados para atender a um propósito. Eu quero ficar nessa noite com esse texto, com o versículo 21 do capítulo 2, que diz que todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Primeiramente, eu quero falar com você sobre o fundamento. Nós temos que entender que toda edificação, toda construção, a base forte dela está no fundamento, está no alicerce. Não está nas paredes, não está na sua estrutura, no telhado. Ela não está ali nos vidros, ela não está nessa galeria. Vamos usar esta construção, esse templo nessa noite. Esse templo ele tem 2 andares. 2 andares, né, pastor? Mas o que faz ele ficar de pé é que com certeza ele tem um bom alicerce. Eu quero já trazer para as nossas vidas espirituais nessa noite. Não há fundamento seguro, não há fundamento que venha trazer uma segurança, uma estrutura inabalável, a não ser aquele que a Bíblia chama de rocha. A pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular que a Bíblia fala que os edificadores rejeitaram, mas foi posta por pedra principal. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Aquilo que muitas vezes é desprezível, é rejeitado aos olhos humanos, perante Deus é eleito e é precioso. Como Isaías disse, ele não tinha parecer nem formosura, era o mais desprezível dentre os homens, mas é sobre os ombros dele que está todo principado e potestade. Todo poder foi dado ao nome dele no céu e na terra. Ele é Jesus. Falando sobre fundamento, nós encontramos um texto ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Onde o próprio Jesus, esta pedra angular, ele vai nos ensinar sobre a construção de 2 casas em fundamentos diferenciados. Um era rocha, o outro era a areia.
Aí o Senhor Jesus, ele vai usando de exemplo. Ele gostava muito de ensinar dessa forma, fazendo comparações, usando métodos de parábolas. E neste momento ele vai ensinar algo muito importante, que fundamentar uma construção sobre a rocha, trazendo para o âmbito espiritual, trazendo para a nossa vida com Deus, é ouvir as palavras do Senhor e praticá-las. Eu quero trazer aqui para você que o principal é o fundamento. Você observa que tem algumas construções que ela começa a ser levantada, tem a sua estrutura, tem os muros. Antes dela ficar pronta, antes dela ser concluída, antes dela ser terminada, muitas vezes por não ter uma estrutura boa, vem uma chuva forte, vem tempestades, vem ventos, dependendo da região do país, vem algum fenômeno da natureza e derruba, e causa trincas, desmoronamentos. Dependendo do lugar que foi construído, ocorrem desmoronamentos graves, levando vidas até mesmo a óbito, devido à estrutura, ao local que aquilo foi edificado. Sabe, meus amados, nós não estamos prontos. Nós somos uma edificação, pastor Robson, uma construção que dia após dia, como a Bíblia fala lá em Provérbios, que os justos são como a luz da aurora, que brilham mais e mais até ser dia perfeito. E trazendo nesse cenário da construção, vamos dizer que um dia o Espírito Santo, ele põe o tijolinho ali do amor. No outro dia ele constrói em nós, ali ele edifica o tijolinho da perseverança, passa a massinha ali da fé, põe a porta da vigilância para aquilo que é mal, que é maligno não entrar. Assim ele vai nos construindo, nos edificando sobre o fundamento que é Cristo, que é a rocha, mas que também é a palavra, que é o verbo. E sobre ele o Espírito Santo vai nos construindo, vai nos edificando. Nós todos estamos em obras, mas existem muros que são derribados antes de serem concluídos, porque ouvem e não praticam. Tem que haver um motivo para alguém ouvir algo e não praticar. Porque quando a vigilância de saúde, quando nós somos ali alertados que nós precisávamos nos resguardar, tomar as medidas para nos proteger, para proteger a nossa família, nós entendemos que aquilo estava sendo avisado porque havia um perigo iminente. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Quando ela nos adverte sobre algo, é porque se nós não obedecermos, nós estaremos correndo risco de sofrer um desmoronamento, de termos as nossas paredes derribadas. Mas por que alguns ouvem e não praticam? Primeiro, porque ele acha que não é importante aquilo que Deus está falando com ele. Tem coisas que Deus fala muito claro pela sua palavra, de forma geral, para o corpo de Cristo, que é a igreja, a qual somos membros um dos outros, e Cristo é a cabeça. Mas tem palavras que são específicas para nós. Tem coisas que Deus usa pessoas para falar conosco, tem coisas que Deus põe no nosso coração, tem coisas que muitas vezes você está assistindo ali no YouTube ou no seu aparelho de televisão, e Deus fala ali com você alguma coisa em alguma programação. Mas muitos apenas ouvem e não põem em prática. Deus está falando assim nessa noite. Tem parede correndo risco de desmoronamento. É tempo de ouvir o que o Senhor falar conosco e praticar. Se o Senhor está falando, não arrede o pé de onde você está. Agora, se o Senhor está falando, vai, não te detenhas, porque você está sobre uma ordem do Senhor. O fundamento é o principal.
Mas aqui vai dizer também que todo edifício, já em Efésios 2, no texto inicial 21, que todo edifício bem ajustado, ele cresce para templo santo no Senhor. Vai dizer que cresce. Ei, nós estamos em crescimento, nós estamos em ampliação. O Espírito Santo, ele não cansa de trabalhar nas nossas vidas. Tanto que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Sabe por quê? Porque ele continua trabalhando em nós. O guarda de Israel, ele não dormita. Ele está sempre trabalhando no nosso caráter, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, nos nossos valores internos. Então ele vai nos expandindo. De repente a fé, que era um grãozinho de mostarda, que é sim um grão muito pequeno, mas quando ele é semeado ali na terra, ele vai crescer, ele vai dar uma árvore muito grande. De repente ele começa a fazer isso conosco. Aquilo que começa pequenininho na nossa vida, quando a gente vem para o Evangelho, o Espírito Santo começa a expandir, começa a ter crescimento. De repente, no comecinho a gente não tinha fé para continuar. Se viesse uma lutinha assim, agora a gente aguenta um furacão e não larga do pé de Jesus, porque a nossa fé, a nossa perseverança está crescendo, porque o Senhor, ele está trabalhando em nós. De repente aquilo que nos tentava no início da caminhada, agora a gente passa e fala assim: o que? O meu Jesus é melhor. Guisado aqui não, porque eu não vendo a bênção da minha primogenitura como o Esaú fez. Isso é crescimento, isso é expansão do Espírito nas nossas vidas. Essa construção que é a nossa vida vai crescendo. Só que melhor do que crescer é permanecer. Melhor é uma casa térrea que permanece do que um prédio que cai de alto a baixo. Por isso, nessa noite, Deus ministra sobre a vida de alguém, sobre o tempo, dizendo: o tempo de você crescer não é de acordo com a tua vontade, é de acordo com a minha. Porque eu estou dando estrutura. Não adianta fazer assim e depois sucumbir. Deus está dizendo assim: vai ter crescimento sim, mas é no meu tempo, aleluia. Porque primeiro eu estou ajustando algumas coisas no lugar. Eu tenho certeza que esse prédio, não é, pastor Robson, não ficou pronto do dia para a noite. Foi arrumando ali, foi arrumando aqui, depois foi aumentando, foi ampliando. E agora está esse templo lindo, mas teve um processo. Deus está dizendo: não tem como fugir do processo, porque é o processo que está te dando estrutura nessa construção, aleluia. Pega que é para você, aleluia. Primeiro eu trouxe sobre o fundamento, que é Cristo. Não tem como construir nada seguro, alicerçado, se não for nele, se não for na palavra dele, se não for na direção que ele dá. Segundo, eu trouxe sobre a expansão da construção, que é importante sim, mas tem que ser no tempo certo, para as coisas saírem no seu devido lugar. E eu quero trazer agora como terceiro ponto, esse finalzinho que diz assim: cresce para templo santo no Senhor. Eu vou relembrar para você o título dessa mensagem que o Senhor me deu. Somos edificados para atender a um propósito. Aqui vai dizer: para templo santo no Senhor. Eu quero te dizer que toda construção, ela tem um propósito. Você observa que cada construção, ela é para um fim específico. E a construção, ela desperta muita curiosidade nas pessoas. Quando um terreno ele é comprado ou alugado para construção, as pessoas começam a passar na rua e observar. E se perguntam: o que será feito ali? Aí aquela construção no início não parece nada, mas começa a ser erigida, começa a ser levantada, começa a ser edificada. E ela vai tomando forma, ela vai ganhando características. Então alguém vai passar ali na frente e vai dizer: eu acredito que ali será um estacionamento. Não, eu acredito que ali será um supermercado.
O outro vai dizer, não, está parecendo uma agência de carros. Ou talvez alguém vai olhar e vai dizer, já essa construção provavelmente vai ser uma igreja. Porque as características são diferenciadas, são específicas. Como eu disse agora há pouco, todos nós estamos em obras. Nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo de Deus, sobre o alicerce que é Cristo, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. E conforme o Espírito Santo ele vai nos edificando, nós vamos ganhando forma. Nós vamos adquirindo características que vão apontar para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Eu quero agora dizer de uma forma geral, que este edifício que somos nós, as nossas vidas, que o Espírito Santo está edificando, primeiramente veio para atender o propósito de ser templo, de ser morada do Altíssimo. Salmos de número 29, no verso 9, a parte final deste salmo, diz: e no seu templo cada um diz glória. Se agora os olhos do Senhor já não estão nesse templo, construído por mãos de homens, mas está nesse templo, que é eu, que é você, que agora somos morada no Altíssimo, eu quero associar o que o salmista Davi quis dizer nesse verso, que templo é lugar de dar glória. Só que o templo que ele está se referindo era o templo físico. Hoje eu estou me referindo a este templo que é você. Sabe o que isso quer dizer? Templo é lugar de dar glória. Isso quer dizer que hoje nós somos templo. Então a nossa vida tem que render-lhe glória. A nossa santificação tem que render-lhe glória. O nosso crescimento tem que render-lhe glória. O nosso tudo que houver em nós tem que render-lhe glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas cada um individualmente vai render-lhe glória através do seu templo, da sua vida, do seu corpo, de uma forma diferenciada um dos outros. Porque afinal somos parte do corpo de Cristo, mas temos funções individuais. Assim como o corpo, individualmente os seus membros, cada um tem uma função. A mão tem uma, os órgãos internos têm outra, os olhos têm outra função, os ouvidos têm outra. Essa construção que somos nós tem um propósito, que é render glória ao Senhor. Mas como render-lhe glória? Fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando nós falamos sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, muitos já entendem que chamado para fazer algo é apenas aquele que faz algo que aponta para o altar. Mas não, eu quero te dizer que alguns foram chamados para ser uma porta de salvação no seio da sua família. Eu quero te dizer que alguns, como construção, foram chamados para ser uma luz no seu trabalho. Como foi cantado nessa noite, alguns de nós fomos chamados para servir. Alguns de nós fomos chamados para interceder. Alguns de nós fomos chamados para as boas obras, para dar fruto, para dar testemunho, para dar exemplo. Para o que a nossa construção foi chamada? Será que a tua construção tem um propósito de render glória ao Senhor? Quando você zelando da salvação do teu filho, zelando da salvação do teu marido, zelando da salvação dos seus, Deus
Deus está dizendo assim nesta noite: esta construção que é a tua vida tem um propósito. E tem uma mulher que o Senhor está falando assim nessa noite: o teu propósito é auxiliar o teu marido, porque se tu não estivesse espiritualmente em pé, ele já teria caído. Assim diz o Senhor nesta casa, nesta noite: eu vou revelar propósitos que estão em oculto. Deus vai desvendar nessa noite para o meu e para o teu coração. Porque tem construção, pastor Robson, que é tão grandiosa, que Deus tem um propósito tão lindo, mas ele ainda não entendeu o que é para ele fazer. Ele ainda não entendeu porque que Deus está edificando ele. Ei, a palavra do Senhor diz: eis que vos chamei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Tem alguém aqui que estava inconstante e Deus está dizendo nessa noite: vai permanecer, vai ter constância, vai ter permanência, vai ter vida. Aleluia. Eu quero já caminhar para a conclusão dessa mensagem, que, se o nosso pastor me permitir, gostaria de fazer um momento com meu esposo, pedir para ele louvar um louvor, para estar fazendo um momento com a igreja, já caminhando para a conclusão dessa mensagem. Nós que somos templo, que somos uma construção, que tem o propósito de dar glória ao nome do Senhor, e temos também essa particularidade que cada um vai se dispor para Deus em algo. Eu quero te dizer que até a tua prova é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque em uma construção, até quando ela precisa de reparos, é porque é para ela ficar melhor, é para trazer melhorias. E não é só erigir uma construção que dá mão de obra, não. Reformá-la também dá. Deus está dizendo assim: tem alguém aqui que já estava quase pronto daquilo que eu preparei, que eu planejei, mas aí precisou de uma reforma, porque a fé foi se desgastando ao longo do caminho. Sabe aquela pintura que vai se desgastando? Assim a tua fé se desgastou. Mas ele fala: eu já estou aqui com todo o material necessário, e essa reforma começa hoje. A tua fé começa a ser trabalhada de novo por Deus. Os teus sentimentos vão passar por reforma. Oh, aleluia! Porque tem parede que estava com cratera, a parede estava ferida, mas está vindo reforma, está vindo a mão do carpinteiro, arrumando a casa, fazendo os reparos necessários. Deus está dizendo assim: vai voltar a caminhar, vai voltar a produzir, vai voltar a sonhar, vai voltar a acreditar, vai voltar a me enaltecer, vai voltar a crer, vai voltar a esperar. Porque tem gente que desistiu de esperar. Ele disse: a promessa não vai acontecer. Deus está dizendo: vai voltar a esperar com esperança. Render-lhe glória nesta construção que ainda não está pronta, mas Ele não cessa de trabalhar nela. Eu quero te convidar em nome de Jesus, como o nosso pastor já nos permitiu, a se pôr em pé neste momento. Nós temos alguns minutinhos e eu vou pedir para o meu